Ele nasceu no coração da máfia siciliana, desembarcou nos Estados Unidos como clandestino e construiu um império que moldaria para sempre o submundo do crime em Nova York. Esta é a história de um homem frio, estratégico e quase intocável. O nome dele, Carlo Gambino. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma biografia. É um manual silencioso de como se constrói um império na sombra. Capítulo 1. O começo de tudo. Carlo Gambino nasceu no dia 24 de agosto de 1902, em Palermo, capital da Sicília. Uma terra marcada por tradições, lealdade e sangue. A Sicília não era apenas um lugar bonito. Era uma ilha moldada pela pobreza, pela injustiça social e pela presença constante de uma força invisível que controlava tudo: a máfia. Desde pequeno, Carlo já entendia que o mundo tinha regras e que nem todas vinham da lei. Sua família era ligada à Cosa Nostra, a organização criminosa que governava a Sicília nas sombras. E ele cresceu ouvindo histórias de honra, vingança e silêncio. O omertá. Não havia espaço para sonhos infantis, só para estratégia. Aos 19 anos, decidido a fugir da pobreza e ampliar seus horizontes, Carlo embarcou como clandestino em um navio rumo aos Estados Unidos. Não falava inglês, não tinha dinheiro, mas tinha uma coisa que ninguém ali conhecia: a mente de um estrategista frio, paciente e letal. Capítulo 2. O jogo começa. Chegando a Nova York, Carlo foi recebido por parentes ligados à máfia local, os Castellano, a cidade. Na década de 1920, era um campo de batalha, onde famílias disputavam cada centavo, vindo de extorsões, contrabando, casas de jogo e prostituição. Era o auge da lei seca. E, para os mafiosos, isso significava apenas uma coisa: oportunidade. Gambino rapidamente se destacou. Enquanto outros buscavam poder com violência e exposição, Carlo era o oposto: discreto, calculista, quase invisível. Ele se aliou a Joe Masseria, um dos chefes mais influentes da época. Mas ao contrário de outros capangas, Carlo nunca abaixava a cabeça totalmente. Ele observava, aprendia e esperava o momento certo para jogar. E o momento veio. Capítulo 3. A Guerra. Castellamarese. Entre 1929 e 1931, Nova York foi tomada por uma guerra interna entre facções mafiosas. De um lado, Joe Masseria. Do outro, Salvatore Maranzano. Era a velha guarda italiana contra os jovens ambiciosos, liderados por um nome que mudaria tudo: Lucky Luciano. Gambino, ao lado de Luciano, enxergou que aquela guerra só acabaria com uma limpeza total. E assim foi. Masseria foi traído e executado com a ajuda direta de Luciano e de Gambino, que sabia exatamente como mover as peças. Mas Maranzano, que assumiu logo depois, não duraria muito. Ele também foi assassinado, e com sua morte, nasceu uma nova era: a Comissão, um conselho de famílias mafiosas que regulava o crime organizado como um império empresarial. E Carlo já estava lá, silencioso, mas sempre presente. Capítulo 4. O verdadeiro dom. Durante décadas, Gambino permaneceu operando nas sombras. Enquanto outros buscavam os holofotes, ele preferia os bastidores. Sua filosofia era simples: quanto menos souberem sobre você, mais seguro estará. Mas sua mente estava longe de ser passiva. Nos anos 50, ele orquestrou uma jogada fria e mortal: a eliminação de Albert Anastasia, um dos mafiosos mais temidos e sanguinários. Com apoio de Vito Genovese, Gambino tomou o controle da família Mangano, rebatizada então como Família Gambino. Um nome que ecoaria por décadas no submundo do crime. Carlo comandava como um verdadeiro CEO do crime. Controlava portos, sindicatos, casas de apostas e até interferência política, mas fazia isso sem precisar gritar.
Ele era o tipo de homem que mandava calado e era obedecido por medo e respeito. Capítulo 5. A Palatin e a queda de Genovese. Em 1957, os principais chefes mafiosos se reuniram em uma fazenda em Apalatin, no interior de Nova York. A intenção era celebrar o novo momento da máfia, mas tudo saiu errado. A polícia descobriu o encontro e o local foi invadido. Mais de 60 mafiosos foram presos ou detidos. Mas não Carlo. Com seu instinto afiado, ele escapou antes mesmo da chegada dos policiais. Mais uma vez, o dom provava que seu maior talento era não estar onde a polícia procurava. Depois disso, Gambino ainda ajudou a derrubar Vito Genovese, que começava a ameaçar seu domínio. Com informações plantadas e uma armadilha bem montada, Genovese foi preso por tráfico. E com isso, Gambino assumiu a posição mais alta da máfia americana. Chefe da comissão. Capítulo 6. O Império Intocável. Na década de 60, Carlo Gambino era uma lenda viva. Seu império crescia em silêncio. Ele controlava empresas de fachada, sindicatos de caminhoneiros e estivadores, e negócios em Las Vegas e Cuba. Qualquer coisa que movimentasse dinheiro estava no radar de Gambino. Sua aliança com Tommy Lucchese foi selada com o casamento entre seus filhos. Um casamento entre famílias, literalmente. O evento foi majestoso, com mais de 1000 convidados, entre eles políticos, empresários e muitos homens respeitáveis. Se é que você me entende, a imprensa sabia quem ele era. O FBI também, mas ninguém conseguia provar nada. A única vez que foi preso, em 1937, por evasão fiscal, e mesmo assim, ficou menos de 2 anos preso. Era como se o sistema inteiro soubesse que com Gambino não se mexe. Capítulo 7. A morte de um rei. Diferente de tantos outros mafiosos que morreram em guerras, foram presos ou executados por traição, Carlo Gambino teve um fim raro. Em 15 de outubro de 1976, ele faleceu de causas naturais, em sua própria casa, cercado por sua família. Um fim pacífico, para um homem que construiu um reinado de ferro. Seu funeral foi digno de um rei. Milhares de pessoas compareceram, muitas delas figuras conhecidas da máfia. Mas, como sempre, tudo foi feito com discrição, sem ostentação, sem câmeras, porque até em sua morte, Gambino comandava o silêncio. Alguns homens constroem impérios com espadas, outros com silêncio. Carlo Gambino não precisou de manchetes, nem de execuções públicas. Ele governava com um olhar, uma palavra, um aceno. Foi o arquiteto de uma era e o rei de um trono invisível. Enquanto outros morriam em guerras sangrentas ou apodreciam nas prisões, Gambino partiu do jeito que viveu. No controle, frio, discreto e mortal. Seu legado ainda ecoa nos corredores do crime organizado, e sua história continua a assombrar os bastidores de Nova York. Os maiores nomes do submundo, revelados com detalhes. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que achou. E ativa o sininho, porque o próximo nome pode ser ainda mais perigoso. Nos vemos no próximo caso.